são procedimentos seguros? Doutor, são 100% seguros? Infelizmente, não. Fala, meu futuro paciente, nesse último mês, o Brasil meio que foi abalado, de certa maneira, por uma notícia trágica que foi a morte da influenciadora Luana Andrade. Eu, como presidente de associação, cirurgião plástico, fui, de certa maneira, provocado por diversos meios de comunicação a me manifestar, principalmente enquanto presidente da BAPS, mas era um momento bastante delicado e decidi, naquele instante, de fato, não me pronunciar sobre o fato ocorrido, até porque era um momento que se buscava respostas e as respostas objetivas e certeiras não existem e não existiam. Para a gente entender um pouco mais sobre essa situação, separei aqui esse momento para a gente conversar um pouco sobre essa notícia que tomou conta do ambiente digital e da TV, para que você, meu futuro paciente, caso decida realizar uma lipoaspiração, entenda um pouco mais em detalhes sobre aquilo que, de certa maneira, existe risco naquilo que aconteceu também com a influenciadora. O importante aqui é a gente esclarecer, entender um pouco mais sobre o contexto da cirurgia plástica, principalmente aqui focado em contorno corporal. Você que não me conhece, meu nome é Daniel Botelho, sou cirurgião plástico, tenho mais de 10 anos focados exclusivamente em cirurgia de contorno corporal e cirurgias da mama. Fui um dos cirurgiões que trouxe a Lipo HD, iniciei a Lipo HD no Brasil e agora trago a cirurgia de remodelamento costal para o Brasil. Sou presidente de associação e fundador da maior plataforma de cirurgia plástica do planeta, o Inova Plástica, uma plataforma de ensino a outros cirurgiões. Diante disso tudo, é importante a gente esclarecer você, meu futuro paciente, ou futuro paciente que irá realizar esse procedimento com colegas cirurgiões. Agora sim, faz o que só você pode fazer para que esse canal atinja cada vez mais novos adeptos, inscritos. Clica, compartilha e escreva aqui nos comentários o que de fato te preocupa e qual cirurgia você gostaria de realizar nesse próximo ano. Agora sim, roda a vinheta. Queridos, vamos lá entender um pouco mais sobre esse contexto do que aconteceu com a Luana Andrade. Muito se falou sobre lipo no joelho e que, de fato, aquilo traria algum risco. Muito se falou de forma errada, inclusive. Infelizmente, os meios de comunicação, eles querem extrair informações de uma situação que muitas vezes não se tem ali exatamente o que ocorreu no ato da cirurgia e muitas vezes se fica com informações vagas, informações imprecisas. Eu acho que o mais importante, principalmente naquele instante, era o luto, a dor da família e o sofrimento do cirurgião plástico que também certamente sofreu muito com o ocorrido. Dito isso, vamos aqui basicamente entender um pouco mais sobre o contexto e muito do que foi dito. Puxei aqui uma matéria que foi ao ar pra gente. Nós chegamos até a rir, porque a gente estava falando sobre cirurgia plástica e tudo, contando o que um já tinha feito, enfim. E ela falou, eu quero fazer uma lipo. E nós falamos assim, nossa, mas lipo, você já tem um corpo perfeito e tudo. Ela, não, mas não é nem no corpo, eu tenho vontade de fazer no joelho. Aí nós rimos, falamos, nossa, lipo no joelho, que é isso? Ela, eu não gosto. Luana tinha centenas de milhares de seguidores. Compartilhava looks, viagens e um estilo de vida saudável. Sua última publicação nas redes sociais: 2 fotos na academia, o lugar preferido dela. Horas depois da postagem, Luana deu entrada em um hospital particular de São Paulo para fazer uma lipoaspiração. De acordo com o empresário da influenciadora, o procedimento começou na barriga, passou pelas coxas até chegar aos joelhos. Na internet, a vencedora da 6ª edição do reality da Record, Brenda Paixão, diz que no caso de Luana, a questão não era apenas estética. Luana tinha lipedema nos joelhos. Brenda afirma que o problema trazia muitas inseguranças para ela. Falava sobre essa cirurgia desde a época do Power Couple. Nós chegamos... Queridos, vamos entender um pouco mais sobre o tal do lipedema. Eu trouxe aqui algumas artes para a gente discutir um pouco. A gente tem alguns graus de lipedema, lembrando aqui, lipedema nada mais é do que acúmulo de gordura na região das coxas, que aí pode, inclusive, atender os joelhos, tá?
O lipedema tipo 1, ele atinge principalmente quadris. O tipo 2 ele chega até o nível das coxas, tipo 3 acomete toda a perna, tipo 4 chega aos braços e o tipo 5 ele acomete até o nível do tornozelo. Queridos, é importante que vocês entendam que sim, existe essa doença, né, essa condição. Muito possivelmente, no caso da Luana, a gente estava falando ali de um lipedema tipo 1, muito incipiente. Provavelmente não havia uma certa, digamos assim, um impacto tão significativo do ponto de vista funcional quanto se observa no grau 3, grau 4, em que muitos pacientes sentem peso, dor, muito embora aquilo certamente gerava um desconforto, né? Principalmente um desconforto, na minha opinião, até estético, tá? Não vou entrar aqui na discussão do que vale a pena ou não vale a pena. Eu acho que é o seguinte: o paciente é o portador daquele incômodo, é o portador daquele desconforto, não cabe ao profissional cirurgião plástico invalidar esse desconforto e, muito embora, também não cabe à sociedade invalidar o desconforto. A gente precisa entender do ponto de vista técnico que é possível ser feito, se é possível ser feito em contexto seguro e se não é possível. Em relação à cirurgia, a lipoaspiração no nível do joelho é uma cirurgia relativamente tranquila, segura e com baixíssima preocupação do ponto de vista de risco. O que se falou muito em relação à influenciadora é que houve ali uma trombose, né? E não se detalhou muito, né? Provavelmente não se sabe muito em relação à trombose em si, né? O que de fato ocorreu, mas muito se ventilou essa possibilidade. Então, quer dizer que a lipo no joelho é um procedimento com altíssimo risco para trombose? Isoladamente, não. De forma alguma, a gente está falando de uma paciente jovem, a gente está falando de uma paciente com, a princípio, sem outras complicações, muito embora, sim, existem condições genéticas que podem influenciar muito negativamente no risco de qualquer procedimento. O lipedema, como eu disse a vocês, mesmo tipo 1, ele basta, assim, não passa de um pequeno acúmulo de gordura em algumas regiões, e aí muitos pacientes percebem como sendo esse incômodo ao nível do joelho, e até o tipo 4, em que a gente tem pele, muito volume. Então, assim, a gente está falando de uma condição muito inicial, já com a paciente, uma pessoa que se cuidava muito e aparentemente com uma excelente saúde. Vamos entender um pouco mais aqui o que se falou a respeito. Foi o que a Nathalie fez. Aos 20 anos, ela decidiu fazer plástica nas mamas e lipo nas pernas e na barriga, mas acabou fazendo também nos joelhos. Eu emagreci tudo que eu tinha que emagrecer para fazer a cirurgia e a minha perna continuou sendo grossa do jeito que eu não gostava e aceitava. O procedimento foi em 2020 e deu certo, mas ela diz que se arrependeu. A gordura inteira voltou e, assim, todo o sofrimento que eu passei, tudo que aconteceu, para mim foi de nada. Infelizmente... Tá, interessante esse ponto aqui, que é o seguinte: na cirurgia de lipedema, não adianta isoladamente o tratamento cirúrgico. Se o paciente não fizer um tratamento clínico, um preparo clínico antes, basicamente aquela gordura tende a voltar. Isso acontece porque é uma gordura diferente, é uma gordura com aspecto inflamatório. Então, o que a gente precisa fazer para tratar corretamente o lipedema é tratar esse ambiente inflamatório em que a gordura está envolvida. Então, a gente precisa sim envolver um paciente numa proposta de dieta, atividade física e muitas vezes algumas suplementações para melhorar esse ambiente inflamatório, melhorar essa condição inflamatória, melhor dizendo, essa condição inflamatória crônica em que o paciente se encontra. Se isso não é feito, a tendência é a gordura voltar, tá? Não quer dizer que é um procedimento arriscado de forma alguma, porém, como eu disse a vocês, se a gente não trata a condição inflamatória do paciente, essa gordura acaba voltando. Vou só exemplificar aqui, esse é um paciente meu, que só para mostrar exatamente o que a gente faz, tá? Aqui um contexto de cirurgia mais estética, tá? Aqui a gente tem o joelho, aqui o joelho, tá? Tá de ponta cabeça aqui, só para vocês entenderem a posição da imagem. Esse aqui é um desenho que a gente faz
que é um desenho da definição do quadríceps, tá? Então é uma cirurgia com proposta estética nesse caso específico, não é uma condição de lipedema avançado, não. É uma proposta estética exclusivamente. Então a gente desenha o quadríceps e existe a possibilidade de a gente ainda enxertar a gordura em cada um desses ventres, do vasto lateral e o vasto medial que compõe o quadríceps, tá? Vamos só entender aqui o pós-operatório para vocês observarem como exatamente aconteceu. Isso aqui é o pós-operatório, mostrem aqui o desenho, tá? Aqui está o joelho, o desenho que a gente fez e o enxerto, quadríceps medial e quadríceps lateral. No outra perna da mesma forma, só para vocês observarem aqui, tá? O desenho isso aqui é um desenho que a gente faz na lipoescultura. Então, para deixar a coxa com aspecto mais atlético, malhado, tá? Então, é uma proposta em pacientes que não têm uma condição de lipedema avançada, é uma proposta estética, tá? Uma cirurgia estética, não é uma cirurgia com uma condição, digamos assim, com impacto funcional muito importante, tá? Muitas vezes muitos pacientes se incomodam, sim, de fato tem um ganho social do paciente se sentir melhor em vestir saia, enfim, em ficar com o joelho à mostra, muito embora é uma cirurgia, uma proposta, sim, estética, tá? Então, só mostrando para vocês hoje o que a gente evita fazer, o enxerto de gordura no quadríceps medial e o enxerto de gordura no quadríceps lateral, no vasto lateral, é tranquilo, não existe grandes problemas de ser realizado, tá? Então, só exemplificando para vocês, aqui uma cirurgia, como ela acontece, para vocês entenderem um pouco daquilo que a gente está falando, tá? Aqui algumas pessoas se manifestaram na rede, amiga da Luana, explica que ela tinha lipedema, né? Luana tinha lipedema nos joelhos, falava sobre a cirurgia desde a época do Power Couple, parará. A cirurgia de lipedema pode ajudar a reduzir o volume da gordura e melhora a aparência física das pernas, né? Então, em casos discretos de lipedema, é uma cirurgia estética. Existem diferentes tipos de cirurgias disponíveis para tratar o lipedema, incluindo lipoaspiração e lipoescultura, de fato, aquilo que normalmente a gente faz. Após a morte de Luana, Valesca relembra o lipo no joelho e falando que ela também, né, já realizou o procedimento. Agora todo mundo fica falando como se fosse algo, né, enfim, algo extremamente arriscado. Não, tá? Vamos, só para finalizar, vou explicar para vocês exatamente essa questão do risco aí envolvido, o que pode ter acontecido na condição da Luana, tá? A Paula também já revelou, né, ter realizado lipoaspiração nas pernas. Na época, ela disse que não se arrependia do procedimento, mas que não faria novamente, queria diminuir as coxas, mas não adiantou nada, quase continuou com esse pernão, parará. Queridos, aqui eu falei, se o paciente tem uma condição inflamatória crônica, é importante se tratar para que essa gordura não volte, tá? Um tratamento clínico muitas vezes envolve o uso de vitaminas, como a gente já explicou. Com relação ao risco do procedimento, é um procedimento de baixíssimo risco, tá? Muito se falou em relação à possibilidade de trombose. Vamos entender uma coisa, existem dois tipos de trombose, tá? Existe a trombose venosa e existe a trombose gordurosa, certo? A embolia que ocorre por coágulo de sangue e a embolia que ocorre por gordura. A embolia que ocorre por coágulo de sangue, ela advém de uma trombose, tá? Que advém de uma trombose venosa, certo? E a embolia que advém de gordura, ela vem do enxerto de gordura em uma área hipervascularizada ou com vasos muito grandes ali. No caso da Luana, se considerou a possibilidade de uma trombose que gerou uma embolia pulmonar. Então aquele coágulo se forma na perna, se desprende e vai direto para o pulmão e aquilo impede as trocas gasosas. Vamos entender, um paciente numa condição como a Luana é pouco provável, muito raro, muito embora, é possível, tudo é possível. Infelizmente é uma certeza, uma resposta que a gente não vai ter, infelizmente. De toda forma, há outro tipo de embolia, que é a embolia gordurosa, ela advém de enxerto. Poderia ter ocorrido no caso da Luana? Poderia, já que a gente está falando de uma situação que estava lipoaspirando no joelho, né? A gente não sabe se foi feito enxerto de gordura no joelho, se foi feito enxerto de gordura em alguma outra região, embora pode sim ter ocorrido caso o enxerto foi realizado em alguma região
de altíssimo risco. Quais regiões de alto risco para enxerto de gordura para a gente evitar embolia gordurosa? A gente tem basicamente o enxerto intramuscular dentro do glúteo máximo, tá? O enxerto dentro do glúteo máximo é uma região com uma possibilidade muito grande de embolia gordurosa, muito em função disso, é uma região em que é proibido fazer enxerto intramuscular. Vamos diferenciar intramuscular de acima do músculo, certo? Temos pele, gordura, músculo. O enxerto no bumbum ele pode ser realizado tranquilamente, sem preocupação na gordura, mas não pode ser realizado no músculo, certo? E como a gente certifica que a gente está numa região segura? Usando ultrassom. Então hoje a gente utiliza o ultrassom para no momento do enxerto no bumbum a gente ter certeza absoluta que estamos enxertando numa região segura. Feito isso, é 100% seguro do ponto de vista de enxertia, embolia gordurosa ou procedimento. Em relação ao joelho, existe alguma área de risco? Existe na região do quadríceps medial, existe uma área em que a gente chama uma área hipervascularizada no trígono de Hunter, certo? É uma área em que existem alguns vasos ali mais importantes e que a gente deve tomar um certo cuidado, desde que você utilize ultrassom, esse risco é baixíssimo. Não sei o que ocorreu exatamente. Pode ter ocorrido embolia gordurosa? Pode. Pode ter ocorrido embolia por coágulo de sangue? Pode. As duas condições, se ocorrem de forma, digamos assim, com muito volume, podem acarretar risco grave à saúde. Infelizmente, uma resposta que a gente não vai ter. O que se deve dizer é que todos esses procedimentos, se realizados da forma com que se deve realizar, são procedimentos seguros. Doutor, são 100% seguros? Infelizmente, não. Tá? Mesmo aqui em casa, pode acontecer alguma catástrofe, cair um avião aqui em cima e, enfim, não é um ambiente seguro. Eu posso estar de carro e ter um acidente grave, enfim, nada que a gente faça na vida é 100% seguro do ponto de vista de risco à vida. Dito isso, a gente precisa simplesmente tornar a cirurgia plástica cada vez mais segura e esse é um dos meus propósitos, meu propósito de vida, principalmente enquanto presidente da ABAPS, a Associação Brasileira de Cirurgiões que tratam exclusivamente cirurgias estéticas, e também enquanto cirurgião plástico, fundador de plataforma de ensino e também cirurgião plástico expert em cirurgias de contorno corporal. Dito isso, é importante que você saiba, meu futuro paciente, desde que você escolha bem o seu profissional, que entenda exatamente o nível de profundidade de conhecimento dele, se é um profissional que estuda, se é um profissional que de certa forma ele utiliza ao máximo ali o conhecimento ao favor da segurança e do melhor resultado, a tendência é que o procedimento seja o mais seguro possível. Agora, infelizmente, 100% de segurança a gente não vai conseguir chegar e acredito em nenhuma condição da vida, seja cirúrgica, seja fora de cirurgia. Dito isso, quero deixar aqui o meu pesar à família, quero deixar aqui o meu pesar ao cirurgião que realizou o procedimento. É certamente um momento de dor, muita dor aos dois. E desejo aos futuros pacientes bastante bom senso e aos colegas cirurgiões bastante estudo e bastante sabedoria para saber indicar esses procedimentos que são sim procedimentos muito bons, que ajudam muitos pacientes, mas que precisam ser cada vez mais aprimorados, sempre esse é o nosso trabalho. Dito isso, guardo vocês nos próximos vídeos.